Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Estamos aí hoje, pessoal, com a aula 92 do nosso curso de Matemática Básica, mas hoje é a segunda parte da aula 92, pois na aula passada nós fizemos 3 exercícios e eu disse para vocês que eu faria mais uma aula com alguns exercícios para que nós possamos aí calcular outros elementos aí envolvendo a matemática financeira dentro das nossas possibilidades matemáticas atuais. E com isso nós podemos abranger mais teoria aí para vocês, ajudando vocês. Tá bom, pessoal? Então, vamos para a aula. Bom, o primeiro exercício que nós vamos fazer hoje é o seguinte. Uma loja financia um bem de consumo durável no valor de R$ 3.200 sem entrada para pagamento em uma única prestação de R$ 4.049 no final de 6 meses. Qual a taxa mensal cobrada pela loja sob regime de capitalização composta? Bom, pessoal, então nós estamos aí diante das informações do problema. Ele diz o seguinte, que o produto custava aí R$ 3.200, mas vai ser pago R$ 4.049 após 6 meses. E ele perguntou a taxa. É o primeiro exercício que nós estamos fazendo em que se pergunta a taxa. Na aula de ontem nós fizemos alguns exercícios que perguntavam o montante e fizemos um exercício que perguntava o capital inicial. Hoje nós vamos fazer um exercício aqui envolvendo a taxa, ok? Bom, pessoal, como envolve capital, montante, período de tempo e taxa, é claro que nós estamos diante aqui da primeira fórmula, né? Nós poderíamos também utilizar a segunda fórmula, pois como nós temos o capital e o montante, daqui do capital e do montante, nós temos que o juro é exatamente a diferença, né? Então o juro aqui ele é R$ 849. Né? Então, utilizando esse valor de juro, nós podemos também utilizar a segunda fórmula, ok? Encontrar a taxa. Mas não acho que seja muito vantajoso, não. Acredito que a primeira fórmula está mais simples pelas nossas informações aqui do problema, tá bom? Mas sintam-se à vontade, se vocês até quiserem para praticar, né? Quiserem trabalhar aí com a segunda fórmula, vocês vão conseguir chegar ao mesmo resultado. Então vamos lá. Então nós temos o seguinte, que montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado a n. Vamos substituir os valores. O montante é 4.049, nosso capital 3.200, a taxa, que agora nós não sabemos quanto é a taxa, ok? E o nosso período de tempo é de 6 meses. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte, este 3.200 ele vai passar dividindo. E eu já vou escrever 1 mais i elevado a sexta à esquerda. Né? Então nós temos 1 mais i elevado a sexta é igual a 4.049 dividido por 3.200. Bem, esta divisão aqui, essa fração, ela resulta o seguinte, de 1,26531. Também eu trabalhei aqui somente até esta casa, a quinta casa decimal aqui, tá certo? Bom, então nós temos 1 mais i elevado à sexta potência é igual a 1,26531. Nós não estudamos especificamente esse tipo de situação ainda, tá? Mas, se nós voltarmos lá no início do nosso curso, bem no início mesmo, nós vimos potenciação, depois nós vimos radiciação, né? Nós vimos a raiz quadrada e também estudamos as raízes de outros índices, por exemplo, raiz cúbica, índice 3, raiz quarta, raiz quinta, enfim, nós demos uma definição geral de raiz. Então, no caso aqui, nós temos um número, vamos esquecer que esse número é 1 mais i. Vamos pensar um número, então esse número elevado à sexta potência, ele resulta esse outro número aqui. Ora, isto significa que este número, pela definição que nós estudamos lá na radiciação, esse número ele é exatamente igual à raiz sexta desse número. Pois este número é um número tal que ele, vezes 6 vezes, resulta esse número. É justamente a definição de raiz que nós demos lá atrás. Ok? Então eu já vou escrever direto aqui o seguinte, 1 mais i elevado a sexta é igual àquele valor. Portanto, 1 mais i é igual a raiz sexta, raiz de índice 6,
de 1,26531. Na realidade, por isso que nós ainda não estudamos esse tipo de situação de maneira mais aprofundada. Mas, na verdade, quando nós estivermos resolvendo uma equação, vai aparecer aqui duas possibilidades, positivo ou negativo. Mas, no momento, vamos nos ater apenas ao valor positivo, o valor mais, digamos, mais intuitivo, ok? Mas nós vamos ainda estudar isso. É por isso que eu falei para vocês que esse estudo da matemática financeira nós vamos fazer apenas uma introdução, essa parte principalmente dos juros compostos, pois ainda nós não temos muita matemática para nós trabalharmos com isso. Quando nós estudarmos, nós vamos voltar a esses temas aqui, tá bom? Então veja só, 1 mais i igual a raiz sexta desse valor. Agora eu vou dar aquela mesma dica de ontem, eu vou aproveitar esse valor aqui, que está no visor, e vou extrair a raiz sexta deste valor aqui, ok? Utilizando também uma calculadora científica. Uma forma de vocês calcularem a raiz sexta, vocês podem pensar também o seguinte, que a raiz sexta de um número é, na verdade, um número elevado a 1/6, tá? Então, se vocês não tiverem raiz de um índice qualquer na sua calculadora, você pode fazer um número elevado a 1/6, que é a mesma coisa que extrair a raiz sexta daquele número, tá? Nós vimos essa transformação de expoente racional para a radiciação. Nós vimos lá no início do curso em radiciação, tá ok? Então, vejam que sempre nós estamos voltando a temas que nós estudamos lá atrás. Por isso que eu sempre costumo falar aí que a matemática é uma bola de neve, que você tem que estar sempre acompanhando aí tudo o que se passou. Caso contrário, você não acompanha os conhecimentos que vão surgindo aí com o andar do curso. Bom, pessoal, é o seguinte, fazendo essa continha aqui, então este valor ele dá aproximadamente igual a 1,04. Portanto, nós temos que 1 mais i é aproximadamente igual a 1,04. Portanto, i é aproximadamente igual a 0,04, que é nada mais nada menos que 4%. Portanto, 4% foi a taxa de juros cobrada pela loja. Bom, um comentário importante é que é 4%, sempre importante, acabei não colocando, mas 4% ao mês. É aquela taxa de juros, pois como nós utilizamos o nosso período em meses, a taxa acabou saindo mensal, ok? Então é 4% ao mês. Essa seria a resposta daquele problema. Acabei não enfatizando que a taxa era mensal naquele problema. Bom, então vamos para o quinto exercício sobre juros compostos. Determine o juro de uma aplicação de 20 mil a 4,5% ao mês, capitalizado mensalmente durante 8 meses. Turma, aqui estão então os dados do problema. Nós queremos saber o juro. Agora sim, nós vamos fazer um problema que pergunta os juros, ok? Que pergunta o juro. O capital, dado como 20 mil, a taxa de juros mensal de 4,5% ao mês, que eu já transformei na forma unitária, o período é de 8 meses. Então nós queremos calcular o juro. Sempre que for perguntado o juro, pessoal, se vocês lembrarem como é que nós deduzimos a formulinha do juro, nós simplesmente utilizamos a definição de que o montante nada mais é que capital mais juros, capital inicial mais juros. Portanto, os exercícios que for perguntado juro, vocês sempre podem fazer utilizando esta formulinha da montante, né? E depois que vocês calcularem o montante, basta vocês fazerem a diferença. Por exemplo, se o montante der 30 mil, então os juros são iguais a 10 mil, né? Pois 30 mil menos 20 mil igual a 10 mil. Mas para nós praticarmos essa formulinha, eu quero fazer esse exercício usando essa formulinha dos juros aqui, tá ok? Então vocês podem fazer também pelo montante. Bom, então aqui nós temos a formulinha do juro. É o que nós queremos calcular, então nosso juro é igual ao capital inicial, que é igual a 20 mil. A taxa 1 mais i elevado a n, eu já vou escrever aqui, então ficaria 1 mais 0,045 elevado à oitava menos 1. Portanto, J, que é o juro, igual a 20 mil vezes. Então, 1,045 elevado à oitava resulta aí aproximadamente 1,42210. Lembrando sempre daquela dica que eu falei para vocês, para tentarem o máximo possível preservar a
a precisão que aparece no visor da calculadora aí. Então nós temos aqui 1,42210 menos 1 igual a 0,42210. Agora, então, eu vou aproveitar essa precisão que aparece na calculadora e fazer vezes 20.000 aqui. Bom, pessoal, então, fazendo essa continha aqui, deu aí aproximadamente R$ 8.442,01. Portanto, esse é o juro rendido por essa aplicação. Se vocês tivessem feito pelo montante, teria dado aqui o montante, teria dado R$ 28.442,01. Portanto, o juro realmente seria a diferença aí que daria o mesmo valor, tá ok? Bom, pessoal, para nós finalizarmos essa parte aí, eu comentei com vocês o seguinte, lá no início, quando eu comecei a falar de juros compostos e também de juros simples, comentei o seguinte, que toda essa teoria aqui, ela é feita dentro da matemática financeira, pois é um universo mais padrão aí, digamos. Mas eu comentei com vocês que essa teoria pode ser aplicada em outras situações, como por exemplo, populações, crescimento populacional, nível de radioatividade de um elemento químico, né? Então, em outras situações. Então, por conta disso, eu gostaria de passar essa situação para vocês aqui, para vocês verem como isso pode aparecer em outras situações. A temperatura T de uma substância aumenta uniformemente com uma taxa de 21% por hora, sendo T0 maior do que zero, seu valor inicial, e Tn, seu valor após N horas, item A, expresse Tn em função de T0 e N. Item B, qual será o aumento percentual em relação a T0 após o período de 5 horas? Bom, vejam que exercício interessante esse aqui. Então nós temos aqui Tn é a temperatura após N horas. T0 é a temperatura inicial. N é o número de horas. A taxa é 21% por hora. E eu já escrevi na forma unitária 0,21 por hora. Vejam que interessante que nós temos uma taxa e unidade de tempo também, período de tempo, dado em horas. Então nós trabalhamos, por enquanto, com exercícios que dava sempre o tempo em meses. Né? Mas falei para vocês que o tempo poderia ser em dias, em anos, né? Mas nós sempre trabalhamos em meses nos exercícios que nós vimos. Aqui, olha só, nós temos um período de tempo em horas, ok? Nada, não tem problema nenhum nisso, ok? Bom, então vamos ver o que vai acontecer com essa temperatura após N horas. Então ele quer a expressão. Então observe o seguinte, que na verdade essa temperatura, essa temperatura Tn, ela cumpre exatamente o papel do montante nessa formulinha. O nosso capital inicial cumpre o papel o quê? Da temperatura T0. É a temperatura inicial. E a nossa taxa é a mesma, é a taxa que nós temos aqui, e o N é o período de tempo. Então nós temos exatamente o quê? T0 vezes 1 mais I elevado a N. Então esta é a formulinha que dá a temperatura. Observe o seguinte, quando o N é igual a zero, então nós temos a temperatura no momento zero igual à temperatura inicial. Quando o N for igual a 1, nós temos uma temperatura que vai ser a temperatura inicial vezes 1 mais I, que é exatamente o aumento que nós vimos naquela aula sobre acréscimos e descontos. Quando nós tivermos o tempo 2, nós temos a temperatura T0 vezes 1 mais I elevado ao quadrado. Né? Isso já está adiantando para a gente um conceito de função que nós vamos ver lá na frente, que é o seguinte, esta formulinha aqui, para cada valor de N, ela tem um valor aqui para esta expressão. Então aqui basta nós substituirmos o nosso I por 0,21 e nós obtemos então T0 vezes 1,21 elevado a N. Então essa é a nossa temperatura, a relação aí, né, do Tn para cada valor de N, então assume este valor aqui. Ok? Então o item B perguntou o quê? Perguntou a temperatura após 5 horas, ou seja, basta nós atribuirmos ali N igual a 5. Então nós temos aqui T0 vezes 1,21
elevado à quinta potência. Quando nós fizermos uma calculadora aqui, 1,21 elevado à quinta, nós teremos o seguinte. Bom, eu trabalhei aqui com 3 casas decimais, então 1,21 elevado à quinta deu exatamente 2,594 vezes T0. Portanto, quando nós comparamos a nossa temperatura inicial com a temperatura final após 5 horas, que passou a ser 2,594, nós notamos que houve um aumento aqui de 1,594. Portanto, foi um aumento de 159,4%. Então, o aumento percentual aí da temperatura foi de 159,4%. Cuidado que esse 2, né, ele inclui o 1, que era a nossa temperatura inicial. Portanto, para nós sabermos qual foi o valor do aumento, nós temos que retirar esse 1. Portanto, nós ficamos só com 1,594, que representa um aumento de 159,4%. Então, nós resolvemos o problema. Tá bom, pessoal? Então, vocês viram como é que pode aparecer também em vestibulares mesmo, né? Pois esse é um exercício típico aí, é mesmo de vestibulares, tá? Ok? Então, nós resolvemos exercícios aqui em que nós calculamos o montante, calculamos o capital inicial, calculamos a taxa, embora nós não tivéssemos muita matemática, mas calculamos o juro. Mas o espectador atento ao vídeo deve estar percebendo que nós não fizemos nenhum exercício que nós calculamos o tempo, né, o tempo necessário. E é extremamente útil nós calcularmos o tempo. Por exemplo, se você tem um determinado dinheiro no banco, né, você quer saber em quanto tempo esse dinheiro vai atingir um determinado valor que você deseja para comprar algum bem, né? Então o tempo é extremamente interessante nós sabermos. Também calcular quando o tempo é incógnito aqui. Mas nós ainda não temos matemática suficiente. Para nós calcularmos o tempo, nós vamos precisar estudar o logaritmo, os logaritmos, que é uma teoria que nós não estudamos ainda. Quando nós estudarmos os logaritmos, nós vamos voltar a esta parte aqui, e aí nós resolveremos alguns exercícios envolvendo o tempo da aplicação. Tá ok, pessoal? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!